Os fundos imobiliários são uma ótima forma de investimento para gerar renda passiva todos os meses, já que esse tipo de investimento é isento de imposto de renda e vão gerar dividendos todos os meses. No vídeo de hoje eu vou explicar sobre o que são fundos imobiliários e ainda separei 3 alternativas de bons fundos de investimento para você ficar de olho. Meu nome é Victor Pinheiro, neste canal falamos sobre finanças, negócios e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, deixa o like, o comentário e compartilha com seus amigos. Certo, pessoal, quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente pode fazer uma correlação com imóveis que a gente tem no dia a dia, os imóveis físicos. Nesse caso, os imóveis físicos são também ativos que vão te gerar renda todos os meses através dos aluguéis desses imóveis. Porém, nesse caso, existem vários percalços pelo caminho, já que você vai lidar com um indivíduo que vai alugar o seu imóvel, então você precisa ter uma boa relação com esse inquilino. Além disso, esse imóvel, depois que o inquilino sai dele, é necessário, por exemplo, manutenções. Se não for cobrado o imposto direto do inquilino, você tem que pagar o IPTU também desse imóvel e outras questões também que esses imóveis físicos têm. Porém, pessoal, os fundos imobiliários é um pouco diferente, já que consistem justamente em fundos de investimento que vão investir o dinheiro em algum tipo de imóvel, ou seja, vão construir prédios, galpão logístico, shoppings, entre outras possibilidades. Quando você adquire cota desse fundo imobiliário, você se torna dono desse imóvel, recebendo uma pequena porcentagem do aluguel que o imóvel vai pagar para esse fundo todos os meses. Sendo assim, você está basicamente emprestando dinheiro para uma entidade que vai, através desse dinheiro acumulado de vários cotistas, vai construir esses imóveis para alugar. Um ponto a ser destacado desses fundos de investimento é que, por lei, eles são obrigados a distribuir 95% de todo o lucro que ele vai receber na operação de aluguel. A sacada desse tipo de investimento é que, através dos dividendos que a gente ganha todos os meses, a gente pode comprar mais fundos de investimento. Podemos comprar mais fundos imobiliários. Isso acaba gerando um efeito de bola de neve, onde a gente compra fundos imobiliários, ganha dividendos desses fundos, compra mais fundos imobiliários, ganha dividendos e assim se torna um ciclo, acontecendo isso sequencialmente. Então percebe que os fundos imobiliários é um tipo de investimento de longo prazo. Por isso que mesmo inicialmente você acaba investindo pouco nos fundos imobiliários, isso não é um problema, já que com o passar dos anos e o ganho dos dividendos, a gente consegue acumular mais e mais fundos imobiliários. Outro ponto muito importante para entender fundos imobiliários é entender a diferença entre um fundo imobiliário de tijolo e um fundo imobiliário de papel. No caso, como os próprios nomes sugerem, os fundos imobiliários de tijolo são fundos de investimento que investem em coisas físicas, seja galpão, shopping, edifícios, entre outras possibilidades que existem no nosso mundo real. Já os fundos de papel, eles possuem dívidas no setor imobiliário. Na prática, quando você está comprando um fundo imobiliário de papel, esse fundo detém vários títulos de renda fixa relacionados ao mercado imobiliário. O gestor desse fundo de papel é o responsável por escolher esses títulos de renda fixa ao qual o fundo vai comprar, com base em vários fatores, seja risco, retorno, oportunidade. Então vai ter uma pessoa dentro desse fundo de papel, ou melhor, uma equipe, que vai determinar quais serão os títulos de renda fixa a serem comprados. Esses títulos de renda fixa existem basicamente 2 no nosso país, que são eles: Letra de Crédito Imobiliário, LCI, e Certificado de Recebíveis Imobiliários, CRI. O LCI é um título imobiliário de renda fixa emitido por alguma organização financeira, principalmente bancos, para financiar projetos de outras empresas no setor imobiliário. Já os CRI são títulos imobiliários de renda fixa com lastro em créditos imobiliários, como as parcelas de um financiamento de um imóvel. Por exemplo, imagina que você comprou um imóvel na planta e financiou ele durante 30 anos. Percebe que a construtora que financiou para você esse imóvel não tem aquele dinheiro disponível naquele momento, mas ela tem esse dinheiro a receber. E é por isso que ela pode emitir um CRI, já que ela vai receber esse dinheiro ao longo do ano. Então é justamente aí que os fundos de papel vão ganhar dinheiro, com os juros desses empréstimos e desses títulos de renda fixa que ela consegue através da compra junto a outras instituições financeiras. Dito isso, agora fica a seguinte questão: será mesmo que vale investir em alguns fundos imobiliários? Bom, recentemente a taxa Selic caiu mais uma vez e a tendência é continuar caindo ao longo desse ano. Só para esclarecer, pessoal, quando a gente tem uma queda da taxa Selic, temos um aumento na procura pela renda variável, já que os investimentos de renda fixa começam a ser piores em relação aos investimentos de renda variável. Então, muitos investidores que hoje estão na renda fixa, eles vão começar a procurar outros investimentos, seja ações ou até mesmo fundos imobiliários. Vocês podem ver no gráfico um histórico que mostra quando a taxa Selic cai, temos uma alta demanda, por exemplo, por fundos imobiliários, sendo esse momento de 2024 uma ótima oportunidade para você conhecer mais esse tipo de investimento. Bom, pessoal, agora que a gente entendeu o que são fundos imobiliários, eu separei 3 possibilidades para você
olhar com bons olhos para esse tipo de investimento. Primeiro fundo, KNCR11. É um fundo de papel que possui dívidas bastante seguras, todas atreladas ao CDI. Você pode dar uma olhada no histórico desse fundo que mostra quais são essas dívidas que ele tem no mercado imobiliário. Se olharmos o relatório geral desse fundo e entender qual é o objetivo dele, percebemos que ele tem como meta dedicar os investimentos desse fundo em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, predominantemente em títulos pós-fixados que rendem atrelados ao CDI, e com baixo risco de crédito, e especialmente em CRIs, como a gente já tinha explicado aqui nesse vídeo. Só um parênteses, os investimentos pós-fixados são aqueles que o retorno não vai ser conhecido antecipadamente, e o seu valor é determinado com base em algum índice de referência naquele momento, como a taxa interbancária, CDI, ou algum índice de inflação, como IPCA. Sendo assim, o rendimento desse fundo vai estar diretamente relacionado com questões macroeconômicas do país. É importante notar que esses fundos de papel eles não possuem um único título de renda fixa colocado na sua carteira. Ele tem diversos títulos de renda fixa que vocês podem observar no relatório geral do fundo. Também é possível ver que ele possui porcentagem diferente para cada um dos CRIs que ele investe. Bom, vocês podem ver também pelo print que esse fundo imobiliário tem uma cota avaliada hoje em mais ou menos R$ 103, mas pode ser diferente quando você assistir esse vídeo. Pagaram no último ano cerca de R$ 13,21 por cota, o que vai dar em média mais ou menos um dividendo yield de 12,97%, como vocês podem ver no print aqui no vídeo. Pessoal, não esquece, se está gostando desse vídeo, deixa o like. Vamos agora para a segunda dica de fundo imobiliário. XPML11 é um fundo de tijolo que possui shoppings dentro do seu portfólio. Aqui nessa imagem você pode perceber quais são os shoppings que ele tem na carteira. Percebe que são shoppings em estados diferentes e em cidades também, já que quanto mais você diversifica sua carteira e a possibilidade de ganhos dela, melhor vai ser. Quando analisarmos um fundo imobiliário de tijolo, é importante notar a vacância que ele vai possuir. A vacância nada mais é do que a porcentagem do imóvel que vão estar vagos, ou seja, é interessante que a vacância seja sempre 0%. Uma cota hoje do XPML11 está custando por volta de R$ 116,25 e pagaram no último ano cerca de R$ 10,25 por cota. Isso dá um dividend yield de 8,83%, que é um número bem interessante, e é importante notar que fundos de tijolo, na sua grande maioria, vão pagar menos do que fundos de papel, justamente porque são fundos com maior confiabilidade e segurança no retorno do investimento. Lembra, pessoal, estamos tratando de renda variável, elas podem variar de acordo com o tempo e a situação do mundo macroeconômico. Por exemplo, o XPML11 na época da pandemia, que todos os shoppings fecharam, é natural que ele não consiga pagar os dividend yields naquela época, já que as lojas estavam fechadas. Mas, por outro lado, os imóveis também tendem a valorizar ao longo dos anos e o valor do aluguel também é corrigido de acordo com a inflação, na maioria das vezes. Ou seja, você pode notar pelo gráfico que, com o passar do tempo, normalmente o dividend yield é crescente. Terceiro fundo, HGLG11. Também é um fundo de tijolo, mas nesse caso de galpões logísticos. E se você olhar, esses galpões logísticos normalmente estão em pontos estratégicos próximos de grandes cidades, justamente que é onde o fluxo maior de logística é necessário. Aqui mais uma curiosidade, como a gente entende que as questões macroeconômicas podem influenciar diretamente nesses investimentos, sabemos que cada vez mais as pessoas estão comprando pela internet, ou seja, a questão do prazo de entrega dos produtos está sendo cada vez mais prioritário. É por isso que esses galpões logísticos estão crescendo cada vez mais em grandes centros de distribuição de produtos. Uma cota da HGLG11 está custando por volta de R$ 168. Em média, pagou 13,60 centavos por cota desse fundo, o que vai dar um dividend yield de 8,06% ao ano. Algo bem interessante a se notar é que os aluguéis desses galpões logísticos é bem diferente dos imóveis. Na grande maioria das vezes, quando a gente aluga um imóvel, a gente faz um contrato de 12, 24, 30 meses com o dono do imóvel. Mas nesse caso, galpões logísticos eles são alugados por muitos e muitos anos, tendo inclusive uma cláusula nos seus contratos de caso o inquilino sair, ele tem que arcar com todos os custos desse galpão. Ou seja, é um investimento de alta segurança com previsibilidade de retorno. O HGLG11 possui 25 imóveis em 4 estados diferentes, então é uma carteira bem diversificada com uma vacância muito baixa. Certo, pessoal, agora que a gente entendeu um pouco mais esse tipo de investimento, quais seriam boas opções, fica a dúvida. Como eu posso ganhar R$ 750 passivamente com esses investimentos? Bom, para a gente ganhar esse dinheiro de forma passiva todos os meses,
você vai precisar do seguinte: 248 cotas do KNCR11, o que dá aproximadamente R$ 25.600, 278 cotas do XPML11, o que vai dar aproximadamente R$ 32.000, considerando todos os dividend yields pagos no ano passado, e 228 cotas do HGLG11, o que dá mais ou menos R$ 37.000. Ou seja, esse seria o valor total, mas prestem atenção no que eu trouxe no início do vídeo, pessoal. Esse tipo de investimento é um investimento de longo prazo, onde a compra de uma cota de um fundo imobiliário vai te gerar ao longo dos meses uma rentabilidade, e com essa rentabilidade você vai comprar mais fundos imobiliários. É por isso que quando a gente coloca um prazo de 5, 10, 15 anos, esse valor vai ser um valor muito possível de ser alcançado. E isso vai te gerar todos os meses, sem fazer nada, uma rentabilidade de R$ 750. Imagina que esse investimento não é um investimento que você vai ter que colocar energia nele como um empreendimento, por exemplo. Se eu quero construir um imóvel, existe todo um gasto não só de tempo da pessoa de construir aquilo ou contratar alguém para fazer esse tipo de serviço, mas todos os encargos e percalços que podem surgir ao longo desse tipo de investimento. Os fundos imobiliários é um tipo de ativo que sem dor de cabeça você vai comprando ao longo dos meses e eles vão ficando cada vez maiores. Pessoal, um ponto importante: todos esses fundos apresentados têm como uma ideia te apresentar um pouco mais sobre esse tipo de investimento. Lembre-se, uma carteira de investimento diversificada é sempre o melhor dos caminhos. Dessa forma você se protege de riscos e ainda aumenta a lucratividade da sua carteira. Não tem problema você começar investindo pouco, seja 50, 100, 200 reais. O objetivo é o longo prazo. Se quiser mais dicas de como escolher um bom fundo imobiliário, deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like e compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau!